Amém. Aleluia. Antes de sentar, irmãos, pega a tua Bíblia, pega teu celular, pega teu iPad, teu iPhone, teu Xing-Ling. Eu não sei que tipo de celular você tem, mas pega a tua Bíblia e vamos declarar algo juntos, amém? Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Vamos mais uma vez mais forte. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. O que é que você tem? O que é que você pode? Quem você é? Diga: eu sou filho de Deus. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga: eu tenho uma cura. Diga: eu tenho uma paz. Diga: eu tenho uma prosperidade. Diga: eu sou sarado. Eu sou curado. Diga em nome de Jesus. Aleluia. Dê um glória a Deus bem alto, irmão. Diga: glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Vai sentando. Obrigado, louvor. Irmãos, se você não estiver empolgado com a palavra, nada vai te empolgar. Amém? Você precisa estar empolgado com a palavra, independente do que você está sentindo, independente do que você está ouvindo, independente do que você está vendo. Nós não somos movidos, irmãos, pelos 5 sentidos. Nós somos movidos pela fé. Amém? Você pode repetir isso comigo? Diga: eu sou movido pela fé. Amém? Olha para o teu irmão e diga: você não é movido pelos 5 sentidos. Diga: você é movido pela fé. Amém? Nós não somos movidos pelo que nós sentimos. Nós não somos movidos pelo que nós ouvimos. Nós não somos movidos pelo que nós ouvimos. Amém? Eu quero que essa igreja, ela viva nesse patamar de viver pela fé. Amém? Aleluia. Primeiramente, boa noite, né? Graças a paz. Eu estou empolgado, irmãos. Mas como a Lúcia falou, ontem tivemos aqui um jantar excepcional, glorioso, especial. Quem estava aqui ontem à noite no jantar de casais? Mesmo que você estava trabalhando. Levanta a mão, Dorinha. Isso, levanta a mão. Faz assim para todo mundo ver. Não foi bom? Né? Foi um clima romântico, né? E a igreja, ela pode falar sobre isso, irmão. Deus fez o romantismo. Deus não fez a prostituição. Deus não quer que o casal esteja em prostituição, libertinagem, imoralidade. Mas um ambiente romântico, onde Deus proporciona isso. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, né? Deus fez Adão. Disse que o diabo fez. Deixa eu falar. Você entendeu? Mas Deus fez isso, irmãos. E foi muito agradável. Como foi bom. Tivemos aqui uma palavra poderosa com o pastor auxiliar lá da sede, com Sami e a sua esposa Daiane, que a gente chama ela de Dadá. E como foi bom, né? Levantar placas de princípios que nós já sabemos. E aqui às vezes fica ofuscado pela questão da rotina, como bem eles falaram. Mas foi muito agradável, foi muito bom. Você gostou? Né? E eu quero parabenizar toda a equipe, né? Você que estava envolvido, que quero que fique de pé todos aqueles que estiveram trabalhando diretamente, né? Todos aqueles que estavam envolvidos, o pessoal lá atrás também. Então eu quero dizer a vocês que foi um prazer, né? Ter vocês servindo a gente ficou bem sentadinho, eu e Dana, a gente procurou estar sentado. E eu quero bater palma para vocês. Se a igreja pode bater palma para eles? Muito obrigado, pode sentar. Amém? Aleluia. Essa igreja tem gente valorosa. Irmãos, Deus já tinha falado com esse tema no meu coração durante toda a semana. E nós vamos falar sobre família cristã. Amém? Nós vamos falar sobre família. Sei que ontem, né, nós tivemos um jantar de casais, mas eu quero falar sobre família, princípios familiar. Antes disso, eu quero indicar alguns livros. Nós vamos estar falando baseado nesses livros. Eu não falei, né, com o pessoal do Verbo Shop, mas eu acho que eu tenho um pouquinho de autoridade para falar sobre isso, né? Se assim Dani me permitir, que ela lidera esse Verbo Shop. Eu quero indicar alguns livros para você. E todos esses livros que eu estiver indicando aqui, nós vamos dar 10% de desconto para que você possa ser edificado, né? Então, o Teste do Amor, de Rick Renner, muito bom, né? Eu quero indicar para você saber em que nível de amor você está exercendo. Construídos para Durar, muito bom esse livro,
né, que fala de relacionamentos interpessoais, entre pai e filho, entre amigos, né, para você saber perdoar as pessoas, é bom. Casamento e família, isso aqui é bem grossinho, mas é muito bom, de Frederick K.C. Prince, né, o Price, né, muito bom para você estar ali lendo e sendo edificado. E você pode superar isso. Eu sei que tem umas famílias bem difíceis, né? Tem uns cônjuges bem abençoados, né? Tem uns filhos bem trelosos, mas você pode superar isso. De Rick Renner, é um livro muito bom. Você pode, diga eu posso superar. Amém. Então são 5 livros que esses 4 livros, na verdade, desculpa, se você for lá no final, lá no nosso Verbo Shop, você vai ter 10% de desconto, né? Eu não falei nem com a gerente aqui, mas a gente vai estar aí. Eu vou deixar no final lá para que o pessoal possa ver e assim a gente possa ser edificados. Amém? Então nós vamos falar um pouco sobre alguns pontos. Não vou me demorar porque tem pessoas casadas, noivas, solteiras, né? Viúvos, desquitados, e a gente não quer dizer e nem trazer condenação, mas a gente vai trazer alguns pontos para edificação e estrutura da nossa família. Amém? Quantos aqui fazem parte de alguma família? Quem tem pai, mãe, filho? Todo mundo? Pronto. Então todo mundo veio de uma família. Na verdade, ninguém nasceu de um... Quando eu era criança, eu perguntava à minha mãe o que é um filho de proveta, né? Eu não sabia o que era. Mas ninguém aqui nasceu de chocadeira. Todo mundo veio de um pai, de uma mãe. Tem irmãos, tem irmãs e tem relacionamentos. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia. Nós vamos ler alguns textos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Quero saudar você enquanto os irmãos abrem a Bíblia. Você que está aí online, muito obrigado por sua presença. Como é bom ter você também aí online. Eu sei que por algum motivo você não pôde vir, mas eu sei que a palavra de Deus vai alcançar o seu coração. A unção de Deus, ela vai estar aí presente na sua vida. Então faz com que esse momento seja um momento especial na sua vida, de reverência. Não é porque você está online que nós não estamos considerando você, muito pelo contrário. Esse meio de via de comunicação que nós usamos, o YouTube, é também para alcançar a sua vida que está em online. Então eu quero que você mande esse link para alguém, compartilhe, comente, diga para onde você está aí, faça com que essa palavra seja alcançada também no seu coração. Dá um aleluia também escrito lá, que também faz parte, amém? Aleluia. Então Gênesis capítulo 2, versículo 14, quer dizer versículo 18, a Bíblia diz o seguinte, ó: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. Amém? Então Deus fez o homem, Deus fez o ser humano. Ele começou com o sexo masculino e ele disse: não é bom que o homem esteja só. Aí ele disse: eu vou fazer uma mulher que seja dona, né? Tem aqui escrita, né? Idônea, porque às vezes as pessoas se confundem com esse nome idônea. Mas esse nome mas esse nome idônea, quer dizer que a mulher é capaz, que ela é uma mulher auxiliadora. E eu estava estudando sobre isso e veio isso na minha mente, né? No meu coração, na verdade, que não é porque a mulher ela não tem uma formação acadêmica, ou o marido ele tem uma formação acadêmica, pode ser que a gente, quando fala em algo acadêmico, só pensa em um doutor, um engenheiro, né? Um advogado, mas aquela pessoa que sabe fazer um bico bem feito, né? Um trabalho, sabe montar, fazer uma parte elétrica, um cano, sei lá, qualquer outra coisa. E não é porque a mulher não tem a sabedoria nesse sentido, isso quer dizer que o homem vai desprezar a mulher. Muito pelo contrário. Se você brincar, se você perceber, se você abrir seus olhos direitinho, você vai ver que a mulher ela tem mais inteligência do que o homem. Calma aí, não joga as pedras não, os homens. Né? A mulher ela é mais inteligente. Por que a mulher é mais inteligente? Para auxiliar o homem. Amém? Você não concorda comigo não? Então você vai perceber, você percebe. Depois no tempo de casado você vai perceber. Amém? Então diga: a mulher foi criada para auxiliar o homem. Amém? Que bênção. Nós temos vocês mulheres para auxiliar cada um seu marido. Você é a minha me auxilia e é muito eficaz, né? Né, Dani? Amém? Mas irmãos, Deus fez a família. Foi Deus que fez a família. Não foi ninguém que inventou. Ninguém inventou a família. Não foi uma instituição, não foi uma lei constitucional que está lá no Código Civil, que foi
a lei brasileira que inventou a família. Foi Deus que instituiu a família. E se você for lá para o versículo 24, desse mesmo capítulo 2 de Gênesis, a Bíblia diz assim: por isso, diga por isso, deixará o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, foi por isso. Por que foi por isso? Foi a instituição que Deus estabeleceu. Então Deus disse assim, Deus estabeleceu o homem, fez a mulher, e esse auxílio que a mulher dá ao homem, né? O homem ele só é completo com a mulher, e a mulher só é completa com o homem. É por isso que às vezes tem tanto homem assim desbaratado, né? Graças a Deus encontrei a minha mulher me encontrou. Somos completos, somos totalmente diferentes, mas quando a gente se une, somos totalmente completos um com o outro. Penso diferente de Dani, ajo diferente de Dani age diferente de mim, e nem por isso a gente fica, né, com essa discórdia. A gente tem coisas que a gente às vezes não se bate conversando, não se bate nas questões das ideias, mas quando a gente para, a gente conversa, a gente se encaixa. A gente só é completo. Eu só sou um homem pleno por causa de Dani só é uma mulher plena por causa de mim. Então você, isso é uma dica, você solteiro, vá orando para que você seja completo, né? Arrume seu cônjuge, arrume sua esposa ou seu esposo, para que você tenha uma família completa na sua vida. Amém? Diga um amém, né? Amém? Glória a Deus. Estou falando rápido? Então repita essa frase comigo, por favor, se você tiver disponibilidade para isso. Diga: a família é um projeto de Deus. Então essa frase é um jargão, que família é um projeto de Deus, e isso é uma verdade. Família é um projeto de Deus. E tudo que é um projeto, ele não está concluído. Entenda o que eu quero dizer, não é que vai haver umas variações, mas se é um projeto, ele significa que ele tem que ficar no fim do projeto. E esse fim do projeto é uma boa educação, firmada na palavra. São filhos bem educados, são filhos bem respeitosos, principalmente andando dentro da palavra. Então esse projeto ele é contínuo até chegar ao fim. Amém? Então a família ela tem estado num aspecto atual que ele está meio distorcido, né? Eu não vou dizer minha idade, mas eu estou depois dos 45, né? Eu não tenho vergonha de dizer. Eu tenho 47 anos, então já vivi algumas coisas, já vi algumas, como posso dizer, alguns períodos de educação. Quem lembra daquela época de que jamais um filho interrompia, né, uma conversa dos pais ou qualquer outra coisa desse tipo. Mas hoje existem algumas coisas que o mundo está entrando na família de uma forma, ou até mesmo por essa pressão que o diabo tem colocado nos últimos dias, porque ele sabe que o final do final dos dias, para o diabo, é o lago de fogo e enxofre. Amém? O diabo ele não vai ficar... Digam amém, irmãos. Amém? O fim do diabo, ele não vai nos vencer ou nos dominar o tempo todo. Ou não vai ficar nos aperreando, nos tentando o tempo todo. O fim do diabo é o lago do fogo e enxofre. Então, como ele sabe que vai ter esse fim, ele fica perturbando um, perturba outro, mexe com a família, mexe com um, mexe com o outro. E isso é a ação dele, tem entrado nas famílias. Mas você vê como hoje as famílias estão, né? As famílias hoje estão, de uma certa forma, nem todas, meio distorcidas no preceito, né? Às vezes na forma de agir, a forma que está dentro da palavra, né? O mundo tem entrado e às vezes a gente tem visto tanta coisa ruim dentro das famílias, diferente daquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que homem e mulher devem se unir. A gente está vendo homem com homem, mulher com mulher. E eu vi uma frase, eu não quero estar criticando ninguém, eu vi a frase, vou citar uma frase, entre aspas, que é uma verdade. A Bíblia, que as pessoas dizem assim, que duas pessoas do mesmo sexo não se reproduzem. Não é verdade? O que se reproduz entre os animais, entre os seres humanos, são duas pessoas com sexos diferentes. Não é verdade? Amém? Tenho medo de dizer não, irmãos, de dar um amém confirmando. Ok? E a Bíblia diz, eu quero que você abra lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus, capítulo 27. Capítulo 7, versículo 24, é o primeiro livro lá do Novo Testamento. E essa é uma parábola que
que Jesus conta, que eu gosto muito. Ele fala sobre as duas construções. A construção construída, eu vou dar um resumo para não ler o versículo. A construção na areia e a construção sobre a rocha. E o mais interessante disso tudo é que vem os ventos, vem os rios, vem as águas, vem a tempestade em ambas as casas. Vocês viram que tem uns 2 dias mais ou menos que chove muito, né? Teve uns meses aqui que choveu forte mesmo. Teve casas que veio a ruir, carros aqui em Campina Grande, né? Alagados. Teve coisas ruins que aconteceram. Mas vocês notaram que esse bairro Portal Sudoeste, essa região é abençoada, não é verdade? Vocês viram que teve casas aqui que não aconteceu nada, não é verdade? Teve casas que a água passaram, os ventos, nem tem mais nem vento como antigamente, mas tem as ruas encheram de águas. Teve outras que foram construídas em lugares ruins, que veio a ruir, né? E dessa forma deve ser a nossa vida na família. Nossa família, ela deve ser construída, ela deve estar com os preceitos na palavra. Não tem como, irmãos, a gente estar com um relacionamento e estar com alguém terceiro, com outra pessoa, um adultério. Não tem como essa família ela prosseguir, porque ela está fora do padrão bíblico. Quando vier os ventos, quando vier os rios, soprar os ventos, essa casa ela vai ruir. E esse ruir é desfazer, porque não tem base na palavra. Amém? Uma casa, ela está... na minha época como criança, como eu estava falando, tinha homens, eu lembro que eu via isso na minha cidade, né? Ainda bem que não foi aqui, eu via homens, né, que minha mãe dizia, fulano ele tem uma família diferente. Aí ele era casado e ele se encontrava na árvore para ver o filho pequeno de outra mulher, né? Então isso é antibíblico. Diga, adultério não faz parte das bases de uma família. Amém? O que é que faz parte nas bases de uma família? O respeito do cônjuge, você respeitar o que está na palavra. Amém? Você respeitar o cônjuge, os filhos respeitarem os pais e vice-versa. O retrato da igreja, a consequência da igreja é o que está acontecendo em casa. Amém? Nós vamos chegar lá num ponto bem interessante e por isso que eu estou falando dessas coisas. E esse é o resumo de Mateus 7, versículo 24, né? Mas o que a palavra de Deus diz sobre o matrimônio? Eu quero que você abra lá em Hebreus. A Bíblia tem uma fala, ou ela tem um preceito, ela tem um pensamento sobre matrimônio. E você pensar de que, como eu falei, né? Você pode estar pensando de que Deus não se preocupa com o casamento. Porque eu estou passando uma dificuldade. Essa pessoa é tão ruim para mim. Essa pessoa não favorece nada. Mas a Bíblia diz que Deus tem algo sobre isso. E o versículo 4 do capítulo 13 de Hebreus, a Bíblia diz assim: digno de honra, diga comigo, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então, entre todas as coisas, muitas coisas que existem na igreja, outras coisas, a Bíblia diz que digno de honra é o matrimônio. Aí ele completa, bem como o leito, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então esses impuros são práticas sexuais ilícitas, traições, e o adultério está incluído também nisso aí. Mas olha que interessante esse versículo, ele diz que Deus julgará os adúlteros e os impuros. Deus não vai julgar você de uma maneira de correção ou do julgamento, né, para a sua vida final, se você está praticando a coisa certa. Amém? Se você está praticando a coisa certa, além de ser nossa obrigação, o nosso, né, nós vamos ser galardoados por isso. Mas a Bíblia diz assim, Deus julgará os adúlteros e os impuros. Então, irmão, nós precisamos ter cuidado. Então, se a gente parasse nossa ministração aqui, a gente ia ver que Deus tem sinalizando para nós, né, levantando placas. Eu sei que você dirige, quem já dirigiu em BR. Quem já dirigiu em uma BR que nunca dirigiu na vida, eu já dirigi e fica todo mundo apreensivo. Dando diz, é por aqui, é por ali. Mas eu digo, Dando, vamos seguir o GPS. Mas a gente está dirigindo, a gente tem algumas placas, porque nós aprendemos a dirigir pela legislação. Tem as placas amarelas, que significa alerta, advertência, né, o que vai acontecer, né, e tem as regulamentadas, que são as brancas, com preta e vermelha, se eu não me engano. Então,
As amarelas, quando você está dirigindo, você vem em alta velocidade, aí tem lá uma curva acentuada à esquerda, aí à direita, aí você reduz a velocidade, porque lá na frente vai ter uma curva virada à direita, e você precisa reduzir, e a gente não pode entrar de qualquer forma, não é verdade? Então Deus tem placas para nós, Deus tem placas para vocês, Deus tem placa para mim, Deus tem placas para essa igreja, para dizer para onde nós precisamos ir com a nossa família. O pastor João Roberto, que era pastor lá da sede, ele foi pastor há 22 anos, eu conheci ele, e ele falava essa frase: uma vez que você é solteiro, você anda na quinta, em toda alta velocidade, né? Chega a dar umas curvas, né? Quando a gente é solteira, aí passa. Quando você casa, você está com a esposa, você tem que reduzir a velocidade ou a marcha, porque você está andando com alguém. As consequências boas e ruins que acontecerem dentro do carro vai refletir também com esse cônjuge, essa pessoa que está do seu lado. E quando você está com família, uma freada brusca ela não pode acontecer, não é verdade? Um quebra-mola que você passa sem ver, vai jogar a cabeça do menino lá em cima, né? Então você tem responsabilidades internas dentro de você com o carro. Então eu, como marido da casa, o cabeça, tem coisas que eu tenho que ter cuidado em algumas atitudes, porque eu não posso trazer um dano para Dani, eu não posso trazer um dano para os nossos filhos, bem como assim é você, homem, você mulher, você precisa ter cuidado com as placas que estão diante de você. E essa placa são versículos da palavra, onde você vai ser instruído e você tem a chance de não errar. Amém? Diga: Deus, nessa noite, está me lembrando das placas. Amém? Então você vai seguir bem direitinho para isso. Eu queria ler alguns princípios de Deus para as mulheres. Diga glória a Deus às mulheres. Amém? Eu sei que é um ponto que toda vez quando toca, né? Tem algumas, não aqui, graças a Deus, essas mulheres daqui vivem a palavra. Nós somos ricos, felizes por isso, não é verdade? Não é verdade, Dani? Amém? Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, lá em Provérbios capítulo 31. Livro de Provérbios capítulo 31. Versículo 10. Aleluia. Fica tranquilo, tem professoras no departamento infantil cuidando da sua criança, enquanto você está aqui nesse ambiente onde as palavras do Senhor têm sido revelações no seu coração. Então capítulo 31 e o versículo 10 de Provérbios, a Bíblia diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede a de finas joias. Então, irmãos, o que é um valor de uma joia? É muito, né? Achar uma joia, né? O que é que significa uma pedra preciosa? É que ela teve uma fusão muito forte, uma temperatura muito alta, a ponto de formar aquela pedra preciosa. E o que é precioso? É algo que é difícil de achar. Por que aqui se diz aquela mulher é vulgar? Aquela mulher encontra em qualquer lugar. Porque as mulheres da vida, infelizmente, existem, né? E a gente sabe, elas estão ali disponíveis em qualquer lugar, se alguns homens procurar. Mas a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede. Então eu não vendo você por nada, Dani. Amém? O seu valor excede a de muitas joias. E uma joia é milhões, é bilhões, sei lá, o valor. Eu não vendo nada, nem um fio de cabelo da minha esposa. Não, um fio, né? Então, nada, o valor dela é muito alto. Apesar, irmãos, de que ela não é perfeita. Eu sei que sua esposa, seu esposo, ele não é perfeito para você, né? Tem coisas que fazem diferente, que divergem. Mas mesmo assim, o valor dela excede o de muitas joias. Mas existem princípios, né? A mulher é uma adjuntora, como eu falei, ou uma auxiliadora. Como é bom ter isso, né? A palavra auxiliadora, irmãos, eu quero ler para você que significa ajudante. É a palavra idônea, não é dona, é idônea. Significa capaz, apta, competente. Olha que coisa maravilhosa, né? E correta, que possui condições para desempenhar certos cargos ou realizar certas obras. Então, por isso que lá em Provérbios eu li isso, né? Então, a mulher, que às vezes tem situações, né, que o homem
Tem situações que o diabo ele quer distorcer a imagem da mulher, com que a mulher é algo desprezível. Você sabe que tem países que despreza a mulher, né? Principalmente os países do Oriente. A mulher não tem valor, ela não tem decisão de falar, e vocês sabem disso. Na verdade, existe isso. A mulher ela não pode se mostrar. Em alguns países ela anda com a burca, né? Porque ela só pode se mostrar para o marido. E, de uma certa forma, deve se mostrar de uma certa forma sensual para o marido. Mas a mulher ela tem que se cobrir, ela não poder andar na rua, porque ela é um objeto, e significa que é um objeto do homem, lá no Oriente. Mas aqui no Brasil, graças a Deus, nós não temos isso. Mas tem algumas coisas psicológicas que o diabo está entrando de empoderar a mulher, dizer que a mulher não precisa do marido, que a mulher pode fazer tudo sozinho. Mulher ela é apta, mulher ela tem capacidade para fazer tudo, né? Se Dani mandar eu fazer uma coisa lá, quando eu estou fazendo, ela manda fazer outra, pronto, dá o tilt na minha cabeça, eu não consigo compreender. E eu digo, Dani, tem que falar comigo e com Isaac por etapa, porque homem é desse jeito, não é que é homem. Não adianta. Então, quando eu digo que a mulher ela tem uma inteligência maior, ela tem uma inteligência maior, irmãos, para auxiliar o homem. E ela é a mulher mais inteligente, ela tem umas habilidades maior. Então, a mulher, Dani, consegue, quando ela está falando com algumas pessoas aqui na igreja, ela consegue estar falando no celular, ela está conseguindo fazer alguma coisa na cozinha, dar ordem para algumas coisas para a gente fazer e ainda manda a gente fazer outra coisa. Então, é muita coisa. E eu sei que você, mulher, é assim. Dê um glória a Deus às mulheres aqui. Amém? E os homens dêem um glória a Deus, né? Porque nós temos mulheres, glória a Deus. Vamos lá, 1, 2, 3, glória a Deus. Meu Deus do céu. Jesus. Homens solteiros, diga pelo menos pela fé. Né? Que mulher mais inteligente. Então, o segundo preceito, né, a gente vê que a mulher é uma adjuntora, ela é sábia, ela é idônea, né, ela tem essa capacidade. E também, né, tem uns atributos que a mulher ela precisa, tá, que é a submissão. E essa palavra submissão é uma palavra, irmãos, que o diabo ele tem distorcido de uma forma. Que ela tem tentado de duas coisas. Ela tem tentado subjugar a mulher, para a mulher ela não ter poder nenhum de falar. E também dizer que a mulher ela não deve estar submissa ao marido. E eu vou dizer, eu não sou mulher, eu sou homem, mas eu estou debaixo de pessoas que mandam em mim no trabalho, como pessoas da liderança, do ministério, que está sobre mim. Deus está sobre mim. Jesus é o cabeça dessa igreja. Eu estou aqui só auxiliando ele. Amém? Digo, pastor, não é dono da igreja. Amém? Vou tomar até um copo d'água para falar isso. Irmãos, um cabeça, ele é guiado pelo Espírito. E essa questão da submissão, né, da mulher. A mulher precisa estar submissa ao marido. Deus estabeleceu assim. Foi Deus que estabeleceu. E eu quero que você abra, por favor, lá em Efésios. Nós vamos ver isso na Bíblia, antes que você jogue alguma pedra em mim. Abre lá a Bíblia, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 22. Nós vamos dar uma carreira aqui para a gente falar tudo que nós temos para falar nessa noite. Capítulo 5 de Efésios, versículo 22. A Bíblia diz assim, enquanto vocês vão abrindo: as mulheres sejam submissas ao seu próprio... Vocês estão acompanhando? Ao seu próprio... Como é que ele está dizendo? Como ao... Então, como é que você é submissa ao Senhor? Se você não está vendo, diga por amor. Amém? Esse ambiente de submissão, como eu falei, tem pessoas acima de mim, é um lugar de confortável, irmão, onde você pode estar em segurança. Submissão significa você estar parado e alguém vai agir por você e você vai ser guiado por essa pessoa. Nunca tome a frente, irmãos. Por isso que eu falei lá no começo, né? É bom a gente estar firmado nos preceitos que Deus estabeleceu. Então Deus estabeleceu a mulher, para ser submissa ao homem. E isso é um lugar de segurança, não é um lugar de humilhação, não é um lugar de tratar a mulher com desprezo. Mas eu lá na minha casa sou o cabeça da casa, Dani está abaixo de mim, é um lugar de segurança. E aqui na igreja você precisa estar submissa ao seu marido. Diga às mulheres, diga: eu sou submissa ao meu marido. Abre lá, por favor, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Carta de Pedro, quase no finalzinho lá da Bíblia. Vocês estão aprendendo alguma coisa?
capítulo 3, versículo 1 e 2, e vou lendo enquanto você está achando. As mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que ele ainda não obedeça à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Eita, que nível alto! Já pensou, irmãos? Mulheres, ganhar o seu marido, mesmo sem falar nada. O que é esse falar nada? Não é muda, mas ficar dizendo: amor, vamos para a igreja. Tu não se converte, ou acaba para beber, ou acaba para fazer isso. Ficar no ouvido da mulher, do homem. Olha, primeiro que o homem nem gosta de ladainha. Vou logo dar uma dica, né? Então haja, viva a palavra, faça o que a palavra de Deus diz. Ame seu marido, cuide dele, satisfaça naquilo que Deus estabeleceu para você satisfazer. Vocês entenderem? Versículo 2. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Diga temor. Não é medo, tá bom? Então a mulher, ela não precisa ter medo do homem, mas o temor em reverência ao Senhor vai fazer com que o homem esteja tão apaixonado pela mulher. Diz: meu Deus, eu faço algumas coisas, eu não ajo certo como ela acharia, mas mesmo assim ela me trata conforme a Bíblia. E isso, irmãos, com certeza vai atrair as esposas a Cristo. Amém? Amém, irmãos? Outra coisa que as mulheres precisam ser: sensatas e honestas. Eu quero que você abra lá, por favor, também em Tito. Tito fica depois de 1 e 2 Timóteo e antes de Filemon. É uma carta bem pequena de Tito. Tito capítulo 2, versículo 3 a 5. As mulheres precisam ser sensatas e honestas. E a Bíblia diz assim, enquanto você está abrindo: porquanto as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadoras e há muito vinho, sejam mestres do bem, a fim de que instruam as jovens recém-casadas. Olha, aqui a gente já tem uma tarefa para as mulheres mais velhas dessa igreja, ou as mais experientes, que ela não seja dada ao vinho, ou seja, a vícios, e que elas ensinem as mais novas. Então, ensinar mulheres mais novas é bíblico. Diga, é bíblico ensinar as mais jovens. Por quê? Por causa da sua experiência na palavra, por causa do seu proceder. O versículo 4: a fim de instruir as mais jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Que coisa interessante. E o versículo 5: a serem sensatas e honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Meu Deus do céu, que preceito, né? Amém? Eu sei que pode ser que não seja uma ministração que dê muito glória a Deus, aleluia, porque ela nos traz para uma realidade que é necessária nós agirmos. Então, mulheres, vocês têm mulheres mais experientes na palavra, mulheres mais experientes no viver da vida, no sentido de temor a Cristo. Vocês têm esse dever, ou seja, vocês têm essa ordenança para com as mais jovens casadas, para que a palavra de Deus não seja escandalizada ou sejam difamadas. Então eu quero dar um conselho a você. Então abra seu coração para você receber conselho. Amém? Diga: eu abro meu coração, as mulheres, né? Para receber conselhos. Receber conselhos, irmãos, é bíblico. Amém? Você precisa receber conselhos para que você tenha o crescimento. Eu quero ler outra coisa aqui rapidinho sobre isso, que desenvolvendo, né, a beleza exterior e a beleza interior. Então você, mulher, precisa ter uma beleza interior. Essa beleza interior é uma pessoa que não sujeita o mal. Você precisa ser uma pessoa amigável, você precisa ser uma pessoa agradável, né? Pode estar alguma coisa corroendo, mas você precisa estar no controle emocional. Nós tivemos nesse sábado que passou, nós tivemos aqui um treinamento com todas as pessoas que servem, com uma psicóloga muito boa, crente, Carol Coutinho, e ela falou sobre os temperamentos e como a gente lidar com os nossos temperamentos. E eu gosto da frase que Dan disse, que o temperamento não define o que você é. Amém. O que define o que você é o fruto do Espírito que nós precisamos estar evidenciando.
Então a Bíblia diz que Deus derramou o amor dele no nosso coração. E nós podemos amar, nós podemos ser pacientes. É só você ler lá 1 Coríntios 13. Aquilo ali, às vezes a gente pega, né, um romantismo, né, se eu falasse a língua dos anjos, né, a gente faz isso com romantismo. Irmãos, amor não é romântico. O amor é uma decisão. Romantismo é outra coisa. Mas o amor, ele tudo suporta, tudo crê, mesmo como as coisas não estão acontecendo da nossa forma. Aí você precisa usar o amor. Você precisa, na verdade, exercer o amor, ser paciente, longânimo com as pessoas. Amém? Então, essa beleza interior, você precisa estar fazendo com que ela seja, né, aquilo que acontece internamente. Mas, né, essa beleza interior, você precisa estar externando. E quando externa essa beleza exterior, você precisa estar bem, né, assim, de uma maneira legal para o seu marido, mulher. Se arrumar, né, estar bem para ele. Não é toda vez que seu marido chega do trabalho, eu quando chego em casa de meio-dia, Dani não está lá de salto alto, toda maquiada, né? Mas também Dani não está de bobe, né? Pelo amor de Deus. Touca. Mas Dani faz uma apresentação exterior. E esse exterior é o cuidado que você tem que se apresentar para as pessoas também e para o seu marido. Você precisa ter cuidado. Amém? Você precisa ter cuidado, irmãos, com aquilo que você está mostrando ou evidenciando na parte exterior. Amém? O seu corpo é do seu marido. Dê um glória a Deus, mulheres. Amém? Aleluia. Então tem princípios que você precisa ver. Eu quero que você abra lá, por favor. Nós vamos ver isso aí, lá em Provérbios capítulo 14, versículo 1, que fala dessa questão da mulher. E nós vamos entrar agora na parte dos homens. O homem diga glória a Deus. Tem preceito para nós também, viu? Sei que você estava gostando, estava falando só das mulheres. Mas vamos lá. A mulher sábia, no versículo 1 do capítulo 14. A mulher sábia edifica a sua casa, vírgula. Essa casa, ela edifica a sua casa, ela não edifica a casa dos outros. Amém? Ela tem que edificar a casa dela. Mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Então a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Não é obrigação da mulher fazer com que o lar esteja bem, é obrigação do homem. Dê um glória a Deus. Amém? É obrigação do homem. O homem tem que fazer algo. Se a mulher edifica, a gente só edifica algo de acordo com uma estrutura ou um fundamento. Na verdade, um prédio, quando ele é construído em cima de um fundamento. E diga qual é o fundamento, diga a palavra. Amém? Então Deus estabeleceu o homem como cabeça, esse fundamento que a mulher pisa e diz, pronto, nós vamos edificar juntos essa casa. E a mulher auxilia o homem nisso aí. Amém? Então vamos ver alguns preceitos sobre o homem, né? Que o homem é a cabeça da família. E nós vamos abrir lá, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Nós vamos ver o quão é importante essa afirmação que a palavra de Deus diz, que o homem é a cabeça da família. Então, capítulo 11, versículo 3 de 1 Coríntios, diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, como você pode ver, nós temos uma hierarquia que Deus estabeleceu. Então, o homem é o cabeça da casa, da família, Cristo é o cabeça da igreja e Deus é o cabeça de Cristo. Então tem uma hierarquia aqui que a gente pode estar observando. E eu quero abrir, irmãos, como a gente já falou, não vou falar mais as atribuições positivas dos homens, como vocês sabem, mas eu quero falar só de que o homem é o cabeça da casa, ele é o provedor, ele é o sacerdote da casa. Não fique esperando sua mulher orar. Por mais que às vezes a mulher ora, a mulher ela tem mais essa sensibilidade, né? E tem hora que Dani fala, vamos orar por isso, vamos orar. E às vezes eu já tenho orado, já tenho pensado, eu estou pensando em alguma coisa. Tem hora que o meu temperamento, que eu fico tentando, pela palavra, mudar isso aí. Eu sou de parar, de esperar dias para tomar uma decisão. Às vezes Dani vê a coisa assim, já vai tomando a decisão. Eu disse, vamos orar, vamos aguardar em relação a isso. Mas, irmãos, a responsabilidade é do cabeça de manter a casa em ordem, financeiramente, né, de todas as partes. Mas por isso não nos dá direito. E eu queria que os homens, independente se você é casado ou solteiro, diga, eu não tenho direito de... Pode falar.
Né? Eu digo, eu não tenho o direito de menosprezar ninguém na minha casa. Então, porque nós somos homens, nós somos o cabeça da casa, a gente não pode humilhar a esposa, não pode humilhar ninguém dentro da casa por causa disso. E a decisão é minha, acabou-se, quem manda na minha casa sou eu. Mulher, fica calada, menino, fica calado, né? Você pode fazer isso, faça para você ver uma coisa. A primeira coisa que você tiver errado, todo mundo vai pagar dentro de casa. Então as decisões, eu tomo decisão em casa, mas nós sentamos, escuto Dani, escuto Radassa falar que é a mais nova, só não escuto o gato. Mas se eu fizer alguma coisa financeira em casa, vai afetar até meu gatinho, vai ficar sem a ração, entre outras coisas. Não é verdade? Olhe por esse lado. As minhas decisões como homem, ela não pode afetar a minha casa só porque eu sou o cabeça e as coisas têm que ser da minha forma. Tem uns dias que eu estou paquerando um carro, Dani, tal, o que é que tu acha? Não quero esse, só quero esse. Pronto, eu não compro, não adianta. Não compro não, assim, eu não vou tentar comprar. Eu vou chegar na posição para ter, né, a condição. Mas eu fico olhando uns carros e ela disse, é melhor não. E eu vou atender o que ela diz, porque a minha decisão ela não pode ser abusiva, eu não posso abusar da autoridade que Deus me deu. E abuso da autoridade é crime, né, contra Deus, e vai vir consequências ruins. Então eu preciso ter cuidado. Irmãos, são esses placas, são esses preceitos, são essas estruturas que a gente vai fincar a nossa casa, nós vamos construir nossa casa, porque quando vir a coisa ruim, nós vamos estar firmados. Vai vir uma coisa ruim, uma pressão financeira, mas a gente para. Aí eu digo, não, peraí, eu não tomo decisão sozinho, porque eu sou o cabeça da minha família, mas tem alguém sobre mim, e se eu fizer alguma coisa errada com eles, então vamos se juntar todo mundo para tomar a decisão certa. Como é bom a gente tomar a decisão com outras pessoas, não é verdade? Você não está sozinho. Quando eu digo, Dani, vamos fazer isso, aí ela diz, não, aí eu paro. Dani, o que é que tu acha disso? Ela diz, pronto, vamos. Aí como é bom, eu chego, tomo um gosto, né? Encho os peitos assim e tomo a decisão. Erramos muitas vezes, como erramos eu e Dani, como acertamos outras, graças a Deus. Uma delas é essa igreja. Ela foi formada, irmãos, por uma decisão que eu disse, Dani, o que é que tu acha? Vamos, Deus está falando isso. Aí ela, vamos esperar. Depois ela disse, vamos lá. E a igreja está aí firmada, graças a Deus. Amém? Isso tem alcançado vidas. Tem alcançado sua vida? Amém? Aleluia. Então, irmãos, Cristo, seja o homem cabeça da sua mulher, e Cristo o cabeça da igreja, Cristo o cabeça do homem, o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então essa hierarquia nós precisamos estar colocando isso. Então Deus colocou o homem como líder, e líder não parece ser como cabeça da igreja ou da mulher? Parece a mesma coisa. Só que líder, irmãos, é diferente de o mandão. O líder, ele puxa, ele ensina. Ele às vezes sai da frente e deixa as pessoas brilharem. Essa é a função do líder. Líder não é toda hora, faça isso, pega a cadeira, Patrício, pega a cadeira, Alusca, faça isso. E eu fico só parado, né? Eu vou falar de mim, tá bom? Não estou aqui me exaltando, mas assim, veja o meu exemplo. Eu gosto de fazer as coisas. Ontem a gente limpou aqui a igreja. Quando terminou, eu estava varrendo, eu lavo o banheiro aqui, não tem problema, eu passo o pano, boto as cadeiras. Quem já viu fazendo isso? Amém? Então eu procuro, só Patrício, viu? Misericórdia. Quem já viu, né? Então eu não faço isso, não estou falando para me mostrar, mas eu quero dar um exemplo, eu quero dar meu exemplo. Como Paulo falou, siga o meu exemplo, não é verdade? Assim como eu sigo de Cristo, então eu faço isso. Eu quero ensinar você, igreja, a você servir. E líder, irmãos, não quer dizer que vai ficar parado e vai deixar todo mundo fazendo as coisas e você parado. Você precisa puxar algumas vezes as pessoas, parar para que as pessoas às vezes passem. Né? Quantas vezes dentro de uma casa, eu sei que já viu isso, quantas vezes você tem que parar para andar junto com alguém, porque aquela pessoa da casa não está conseguindo, ou quantas vezes você tem que puxar, você consegue, é melhor assim, eu lhe ajudo, eu lhe puxo para que você faça isso, não é verdade? Quantas vezes você para que aquelas pessoas avancem. Então, irmão, liderar não é humilhar, não é
estar por cima, decidir a última coisa. Eu quero que você vá lá em Efésios capítulo 25, novamente, só que no versículo 25 dessa vez. Nós vamos terminar no tempo, a gente está dentro do tempo. E a gente vai falar tudo que Deus tem para essa noite, amém? As verdades, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade de Deus, ela nunca vai trazer condenação para você. Se você está se sentindo condenado por alguma coisa, isso aí deve ser o diabo. Mas a palavra de Deus, quando você ouve, ela tem que trazer alegria, porque ela vai trazer uma transformação para a sua vida, amém? E eu estou nessa noite aqui explanando a palavra, para que a sua vida ela seja liberta, para que você tenha placas e saber onde você está caminhando, amém? Então o versículo 25 diz assim: maridos, amai a vossa mulher. Diga maridos, homens e mulheres, vamos repetir por favor, diga maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Sabe, foi como Cristo amou a igreja. Cristo não ficou alisando a igreja, minha bichinha, né? Isso não é amor, isso é um carinho. Como foi que Cristo amou? Lembra que amar o amor é paciente, o amor tudo suporta, tudo crê. Cristo fez algo que a igreja não podia fazer. Diga: a igreja sou eu. O que é que você não podia fazer? A sua redenção em Cristo. Teve que morrer alguém com um sangue de inocente. E esse sangue foi Jesus Cristo que morreu. Ele disse: eu vou entregar a minha vida. Eu vou entregar a minha vida por Alusca, por Dante, por irmã Dorinha, por irmão Sérgio, por Aline, pela igreja do Brasil, do mundo, daqueles que morreram, daqueles que vão morrer ainda, daqueles que vão nascer ainda. Então eu morri por todo mundo. Eu paguei o preço. Então, vou falar de mim. Eu não conheço a sua casa. Se você me convidar para passar uma semana lá, para comer da sua comida, passar uma semana lá, eu vou. Mas eu vou falar de mim. Irmãos, eu vou falar isso. Meus filhos é testemunha. Pode perguntar ali a eles, Isaac e Radassa. Pode perguntar. Eu gosto de fazer as tarefas pesadas em casa. Eu não vou deixar minha mulher fazer a tarefa pesada da casa. Em um período de faxina, eu digo logo: Dani, lava os banheiros. Mas também eu lavo o banheiro com a cara desse tamanho. Eu lavo o banheiro, eu varro, detesto varrer, mas eu varro, eu lavo o banheiro, porque eu não quero minha esposa passando por pressão, coisas pesadas dentro da casa. Está aí ela de prova. Porque eu aprendi isso quando eu fui casar. Você deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que é isso? Tem coisa que ela não consegue, ou é difícil para ela fazer, eu prefiro antecipar. Então eu faço. Pago conta dela, sem ela saber. Né? Está me devendo, viu, Dani? Certo. Então tem coisas que eu pago para ela, eu faço para ela, né? Porque eu quero agradar. E a Bíblia diz assim: maridos, amai as vossas esposas ou as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então você precisa, mesmo naqueles momentos difíceis que as mulheres às vezes, né? Faz um pouquinho de raiva, né? Ela discorda de você em algumas coisas, mas você precisa, homem, amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, se entregando por ela, antecipando. Lá o apóstolo Pedro, a gente não vai ler, mas ele diz lá que a gente deve comungar a vida com o mundo lá com discernimento. E discernimento, irmãos, eu estou aqui, aí eu digo: rapaz, eu acho que aquela jarra que Dano comprou foi quase 1.000 conto, vai cair. Então o que é que eu posso fazer para quando ela for passar ali atarefada, eu trazer para cá para que não caia? Vocês entenderam esse exemplo? Se antecipar, ter cuidado no que vai proceder dentro da sua casa, para que não traga um constrangimento. Não é verdade? Então tem coisas que acontecem, por exemplo, tem algumas coisas que acontecem que eu evito dizer ou fazer, para que não haja esse constrangimento. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então, marido, vou ler mais uma vez: amai as vossas, não é a mulher dos outros, viu? Ame a sua, como Cristo também se entregou. Então, às vezes a gente é muito gentil com a mulher dos outros, mas com a nossa a gente não é. Isso aqui não acontece nessa igreja. Dê um glória a Deus. Amém? Então seja gentil, seja antecipado com a sua mulher. É a sua. Dê um glória a Deus. Amém. Então cuide, alimente, né? Dê amor, dê proteção à sua esposa. Trate com dignidade. Eita, quase não sai essa palavra. Dignidade. Bom, saiu.
Trate sua esposa dessa forma. Ela precisa ver você tratando ela bem. Eu vou ler o versículo 28 e 29 desse mesmo capítulo. Não precisa você abrir. E a Bíblia diz assim, ó: assim também os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então não fale mal da sua esposa. Proteja a sua esposa, homem. Está vendo como é bom a questão da submissão? A mulher fica só parada, o homem tem toda a ação de cuidado. Não é verdade? Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então eu não vou andar na rua e só porque eu bati meu pé em algo, aí meu pé ficou doendo, eu vou ficar batendo na minha perna. Eita, perna que está doendo. Buf, buf. Né? Você não vai fazer isso. Nem tão pouco bater na mulher. Diga, homem, não pode bater na mulher. Digam, homens, assim comigo. Diga, eu não posso bater na mulher. Amém? Aleluia. Além de ser crime, você está pecando contra Deus e contra o seu próprio corpo. Não pode. Eu queria ler esse parâmetro, né, de que muitas vezes as pessoas conseguem distorcer isso, que é a prioridade de Deus na família. Então tem uma prioridade. Eu queria ler para você essa prioridade. Comunhão com Deus. Primeiro você tem que ter comunhão com Deus, tá bom? Você tem que ter comunhão com o Senhor, orar, Pai, obrigado. Se não dá tempo você levantar as mãos na hora do seu trabalho, você está andando, você está pensando em Deus, Senhor, você é tão bom para mim, me dá direção nisso, o que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer, porque eu falei tanto naquele dia, eu não devo falar. Então só evitar isso. A segunda prioridade, irmãos, que você precisa ter é o seu cônjuge. É a sua segunda prioridade. Eu não vou ter prioridade de conversar com a Lusca é casada com o Palisson, e eu não vou ficar toda hora, Lusca, bom dia, tudo bom, como é que tu tá? E minha esposa, eu desprezo ela. Aí passo o dia todinho conversando com a Lusca. Quando Dano liga, lá vem Dano, misericórdia. Está errado. Você sabia? Você pode falar com algumas pessoas, perguntar como elas estão, você pode ter cuidado com algumas pessoas, mas, irmão, tudo com limite. Ok? Então, a prioridade, primeiro Deus, segundo o cônjuge. Se você não é casado, é solteiro, é com seus pais. Você precisa dar atenção aos seus pais. Não é porque você passou dos 18 que agora está com um ralinho no bigode, homens, que agora não respeita mais os pais. Está errado, tem que respeitar. E a menina, né, só porque está crescendo com os cabelos os cabelos estão maiores, aí não quer mais, né, chega a dar rabiçaca assim com o cabelo, não quer mais. Está errado. Então o terceiro preceito, ou a atenção, a prioridade que você tem que dar aos seus filhos. Então, Deus, minha esposa, depois meus filhos. Eu tenho que dar atenção aos meus filhos. Eu tenho que cuidar de Isaac e Radassa, que são meus filhos. Eu tenho que alimentar eles. Eu tenho que ofertar na vida deles. Eu dou dinheiro a eles. Eu compro o que eles gostam. Eu dou atenção a eles. Tem hora que eu estou com sono ali no sofá e eu fico assistindo uma coisa com Radassa, uma série que ela gosta. Assisto umas coisas com Isaac, converso com ele. Então eu tenho que dar atenção aos meus filhos. Esse é o terceiro preceito. O quarto é com a sua igreja local. Você precisa dar atenção à sua igreja. Digo, preciso dar atenção à minha igreja. Amém? Você precisa estar. Olhe, irmãos, eu quero que vocês me entendam. Eu vou beber um copo d'água aí para você não jogar uma pedra. Tem uma frase que diz assim: o meu ministério, primeiro ministério é minha família. Amém. Quando você está cuidando bem da sua família, irmãos, você vai estar cuidando dessa igreja que você foi implantado. Aí o que é que acontece às vezes? As pessoas são negligentes na família. Eu não posso, ou então não posso fazer isso. Jamais farei isso porque eu tenho que cuidar da minha família. Cuidado, irmão, nessas frases. Seja equilibrado. Cuide da sua família. Como eu disse, tenha comunhão com Deus, tenha comunhão com seu cônjuge, tenha comunhão com seu filho, com seus pais. Mas isso de cuidar da igreja, se você despreza a igreja, é porque isso está sendo um reflexo dentro da sua casa. Não tem como. Se você obedece às prioridades, você vai estar exercendo dentro da igreja o que está sendo refletido dentro da sua casa. Vocês me amam ainda? Ficou quieto? Amém? Gosto de cuidar da igreja. Gosto de estar aqui. Gosto de limpar.
Procurei hoje conversar com algumas pessoas. Como é que está a temperatura para estar agradável, para quem entrar não sentir frio nem calor. Até agora não vi ninguém se encolhendo, mas pode ser que esteja agradável. Eu estou de terno. Mas eu me preocupo com a igreja está limpa, bem iluminada, com ar-condicionado, tudo certinho. Mas antes disso, irmãos, eu gosto e faço, alimento minha casa, deixo tudo certinho, faço extras, rodo de Uber, mas em casa não pode faltar nada, porque primeiro na minha casa, a consequência vem para a igreja. Eu não largo a igreja. A pessoa, o pastor não veio hoje. Por que o pastor não veio hoje? Porque eu fui rodar de Uber para comprar pacote de pão dentro de casa. Né? Deu 6h10. Deu 6h10, Dano não veio, porque estava arrumando a casa. Deu 6h15, o louvor começou e o pastor chegou depois. Por quê, pastor? Estava fazendo uma corrida de Uber para alimentar a casa. Irmãos, equilíbrio. As prioridades. Primeiro Deus. Aleluia. A bagaceira no mundo está acontecendo, mas eu estou ligado com o Senhor. Mas eu também estou vigiando o que está acontecendo no mundo. Estou ali ligado. Né? Segundo, com o meu cônjuge, ou você com seus pais, com os filhos, para quem tem filhos, depois com a igreja. E por último, entre aspas, o trabalho. O que é esse último? Depois de que você está bem organizado na sua mente, você já trabalhou no seu local de trabalho. Você já trabalhou no seu local de trabalho e você está com um problema na família ou algo para resolver, você não consegue trabalhar. É horrível. Eu trabalho com criação, né, de vídeos, essas coisas, e às vezes uma palavra que as pessoas falam tira a gente da concentração, aí vai lá 20 minutos para eu voltar a me concentrar do que eu estava fazendo, e isso é comprovado. Uma coisa quando tira a atenção, para você voltar para o foco, é horrível. Mas o que eu quero dizer, você precisa estar equilibrado nesses 5 patamares. Não tem como você estar uma roda de um carro bem cheia, a outra vazia, o carro vai andar torto, vai consumir mais combustível, não vai ter estabilidade, pode dar uma curva rápida, o carro pode vir a cair. Então, irmãos, vamos ter cuidado nessa frase, meu ministério é a igreja, o resto que se vire. Não é assim. Eu vou cuidar da minha família. Amém, irmãos? Quando você cuida da sua família, o reflexo é quando você está aqui cuidando da igreja. Amém? Como é que o seu filho, ele vai ver você servindo, se você dá mais prioridade à sua casa do que também à igreja do Senhor? Deus estabeleceu igreja, irmãos. Fica tranquilo em relação a isso. Não joga as pedras, tá bom? Foi Deus que estabeleceu isso. Não foi eu que estabeleci. Não foi a Constituição brasileira. Deus estabeleceu a igreja. Então a igreja, ela não pode ficar no último caso, no sentido assim, de que eu valorizo mais algo e deixo de lado. Quando as coisas estão equilibradas, o reflexo sai na igreja. Então, irmãos, quando eu vejo alguém dedicado na casa do Senhor, servindo ao Senhor, eu percebo que a sua casa, ela está sendo bem assistida. Por isso que você tem esse cuidado com a casa do Senhor. Amém? Vocês me amam ainda? A gente tem um tempinho, eu queria ler, eu tenho outras coisas aqui para ler, mas eu queria só falar 2 coisas aqui mais para que a gente encerre e a gente possa ter esse período, né, de instrução da parte do Senhor. E eu só queria ler, para você não precisa abrir a Bíblia, mas eu queria ser uns pontos consideráveis, né, para uma família bem sucedida. Eu queria ler só alguns pontos que diz assim, ó: devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Lá em Provérbios 3 fala isso. Você precisa reconhecer o Senhor na sua família. Está passando por alguma dificuldade financeira, chama o seu cônjuge, chama os filhos, vai orar, explica para eles. A gente já passou por uma questão financeira bem difícil, eu e Dani, alguns anos atrás. Sentamos, explicamos para os meninos. A Radassa não tinha nem muito entendimento, mas a gente sentou com eles, explicou: está acontecendo isso, nós precisamos chegar nesse patamar. A primeira é orar. Então o papai vai fazer alguns extras, vai fazer algumas coisas. E assim, oramos, nos reunimos e todos juntos reduzimos algumas coisas, alguns gastos já aconteceram. Então você precisa reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Devemos adequar a nossa família aos padrões de Deus. Então, como eu disse, o padrão de Deus não é ter um adultério. Eu estou falando umas coisas bem estrambólicas. Não é chamar palavrão dentro de casa. Não é verdade? Não é desrespeitar um ao outro dentro de casa. Então traz para o propósito.
dentro da casa. Todos os membros da família devem estimar mutuamente, honrando uns aos outros. Nós precisamos honrar. Essa coisa de em casa é de qualquer jeito, e na igreja eu chego a levantar as mãos, glória a Deus. Patrício, você quer uma cadeira para sentar? Né? Quer sentar? Tá tudo bem. E em casa eu não trato bem. Está errado. Você precisa tratar. Lembre-se que eu disse, nosso ministério é a família, mas quando nós estamos na igreja tem que ser o reflexo do que está acontecendo na nossa casa. Você precisa tratar bem as pessoas. Cada membro ocupe a sua posição da família. Se cada um, estou encerrando, se cada um cumprir o seu papel, né, vestir a sua camisa da posição que você tem, eu sou cabeça, Dani é auxiliadora, os meninos são os filhos, se cada um obedecer essa categoria, nós vamos ter uma família bem sucedida, amém? Então, uma família, como é que uma família pode viver? A família pode viver feliz, mesmo que tanto problemas que existem, né? Eu sei que existem muitos problemas, cada família tem o seu problema, fica com o seu problema, eu fico com o meu, tá bom? Mas nós podemos viver uma família feliz. Eu quero que você abra. Nós vamos ler só mais 2 versículos para a gente encerrar. Está lá em Salmo 128. Salmo 128. Queria que você abrisse, você lesse na sua Bíblia para você ver. Salmo 128. Salmo 128, versículo de 1 a 4. Aleluia. Só um minutinho. Então, lá em Salmo 128, versículo 4, a Bíblia diz assim, ó: bem-aventurado o homem, ou bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerá, feliz será, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Os teus filhos como um rebento da oliveira ao redor da tua mesa. Eis que como será abençoado o homem que tem muitos filhos. É assim que está dizendo, que tem muita dívida. O que é que está dizendo aí? Que teme ao Senhor. E esse temer não é ter medo, é reverenciar os preceitos que ele tem. Então um homem, como ele reverencia, ele respeita os preceitos bíblicos, ele faz o que é correto, a Bíblia diz isso aqui que vai acontecer, ele será abençoado e feliz será. Irmão, tem uma coisa melhor do que você ser feliz dentro da sua casa. Problemas existem para todo mundo, mas você sentar e parar, dizer, eu temo ao Senhor, eu tenho uma família feliz, eu posso descansar no Senhor. Então podemos mostrar, né, a Deus que estamos reconhecendo Ele em nossa família. Nós podemos mostrar para Deus que nós estamos reconhecendo Ele na nossa vida. E eu quero que você abra lá, por favor. Nós vamos encerrar com esse versículo em Provérbios capítulo 15. Eu queria que o louvor viesse, por favor. Capítulo 15, versículo 22. E a Bíblia diz assim: onde não há conselhos, fracassam os projetos, mas com muitos conselhos há bom êxito. Amém? Então nós podemos mostrar para Deus que nós estamos fazendo a coisa certa quando nós damos ouvido a conselhos. E esses conselhos, irmão, não é pessoas de fora. Esse conselho é o conselho bíblico, é o conselho da sua esposa, do seu esposo. Você pode reunir entre família e assim você poder desfrutar dessa graça. Amém? Você faz parte da família de Deus? Amém? Eu queria que você ficasse de pé. Nós vamos cantar aquele louvor que nós cantamos, né? Em espírito e em verdade, que o nosso prazer é servir ao Senhor. Você tem que ter esse prazer. A Bíblia diz que ensina o caminho, no caminho, que a criança deve andar no caminho, não é o caminho ali, é aquele caminho, criança, vá para a igreja. Não, você deve vir servir. A sua criança precisa ver você servindo. Mas meu filho já cresceram, o que é que eu vou fazer agora? Vai servir ao Senhor. Vai e fica calado e serve ao Senhor, teme ao Senhor, e outras coisas Deus vai acrescentar na sua vida. Amém?
Então eu queria cantar, né, que a gente cantasse esse louvor, refletindo mesmo tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite, que é em espírito e em verdade, não é com brutalidade que nós vamos servir uns aos outros, nós vamos trazer nossa família para Cristo. Aleluia. Então fecha teus olhos e canta esse louvor em verdade, em consagração ao Senhor. te adoramos, Obrigado, Pai. te adoramos, E mais uma vez em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, faz ele se reconhecer que é o Rei dos Rei Reis. dos reis Ele é Senhor da sua vida. e Senhor. Obrigado, Pai. Entrega a Ele a sua vida. Não procura resolver. Deixa que Ele resolve para você. Rei dos reis Ele é o Senhor. e Senhor. Obrigado, Senhor. Te entregamos nosso viver para te adorar. Declara: para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi para isso que você nasceu. Eu nasci, Obrigado, Senhor. Jesus. Diz para Ele o teu prazer. É te louvar. O teu prazer é estar nos átrios do Senhor. Nos atos do Senhor. Obrigado, Senhor. É viver Na tua casa, Pai. na casa de Deus. Sabe por quê? Onde flui o amor. Amém. Eu sei que você cantou isso, mas eu queria que você consagrasse a sua família. Se você estiver aqui com o seu cônjuge, seu filho, sua irmã, seu primo, sua cunhada, então pega nele na mão e nós vamos estar orando. Consagra a tua família ao Senhor, amém? Então vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Nós consagramos, Pai, a nossa família, Pai, nossos filhos, todos aqueles, Pai, que faz parte da tua família, Pai, da nossa família. Nós consagramos, Pai, declaramos paz, Senhor. Todo problema sendo resolucionado pela tua palavra, Pai. Nós dedicamos essa noite, Pai, em consagração à nossa família. E nós dizemos que família é o teu projeto, Pai. E o diabo não vai embargar essa obra. O diabo, ele não vai embargar essa obra, Pai. Nós bagunçamos, Pai, todo projeto de Satanás contra as famílias dessa igreja, Pai. Toda palavra de maldição, Pai. Tudo aquilo que o diabo tem tentado, Pai, contra a tua igreja, contra a tua família. Nós declaramos, Pai, paz, em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, a unidade, crescimento, Pai, em todas as famílias dessa igreja, Pai. É isso que nós declaramos, em nome de Jesus, porque nós podemos cantar, que foi para isso, que o nosso prazer está na tua casa, está nos teus atos, Senhor. Você pode cantar. Na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez o refrão. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Não tem vergonha de consagrar sua família ao Senhor. Foi para isso que você nasceu. Jesus, meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque nessa igreja, Pai, flui o teu amor, Senhor.
que foi derramado em nosso coração, Pai. Nós conseguimos, Pai, ser pacientes, suportar uns aos outros, Pai, falar a verdade em amor, Senhor, porque o amor não é um sentimento, Pai, que se motiva, Pai, de acordo com aquilo que está externamente, Pai. Ele permanece como um tipo de razão, Pai, e nós somos baseados nisso, Senhor, como está lá em Romanos 5,5, que o amor, Pai, foi derramado em nosso coração, Pai. Por isso nós trazemos, Pai, nossa família, Pai, para a Tua presença, Pai, servindo a Você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Você pode se alegrar com isso? Diga assim comigo: minha família é do Senhor Jesus. Diga: e o diabo não vai embargar essa obra. Diga: porque família é um projeto de Deus. Amém? Você pode dar uma glória a Deus?